As últimas semanas foram marcadas por uma escalada alarmante nas tensões do Oriente Médio. A cada dia, os ventos da guerra sopram com mais força e os olhos do mundo se voltam novamente para a terra de Israel. O que está acontecendo não é apenas geopolítica. Pode ser o início de algo muito maior, algo que ecoa as palavras dos antigos profetas. O Irã, com sua retórica inflamada e ambições nucleares, dobrou a aposta. Analistas afirmam que o país está mais perto do que nunca de produzir ogivas nucleares. Um cenário que coloca em alerta não apenas Israel, mas toda a comunidade internacional. E diante desse cenário sombrio, muitos se perguntam: será que estamos presenciando os primeiros movimentos de um grande conflito regional? Um que possa, talvez, se encaixar nas descrições escatológicas que encontramos nas Escrituras. Há milhares de anos, os profetas falaram de um tempo em que as nações se reuniriam em torno de Israel. Um tempo de trevas e tribulação, mas também de esperança e redenção. Para muitos estudiosos das Escrituras, o que vemos hoje pode ser o prenúncio de eventos que culminam no cumprimento dessas antigas palavras. O cenário é exatamente como descrito: uma terra pequena, porém central. Uma nação cercada por inimigos, porém preservada. A Bíblia não fala de datas, mas fala de sinais. E os sinais estão aí, como peças de dominó prestes a cair, dando início a uma sequência que levará o mundo a um ponto de virada. Será este o tempo? Estaremos às portas de um capítulo final da história. Não temos certeza, mas o que sabemos é que os olhos do mundo e os olhos do céu estão voltados para Jerusalém. Israel, ao longo de sua história moderna, adotou uma política de segurança baseada em um princípio claro: jamais permitir que inimigos desenvolvam a capacidade de destruição em massa. É o que os especialistas chamam de doutrina Begin, um compromisso inegociável com a sobrevivência do povo judeu. Foi com base nessa doutrina que Israel já eliminou ameaças nucleares no passado, como o reator do Iraque em 1981 e o da Síria em 2007. Mas o desafio atual é diferente. O Irã é um adversário muito mais distante, mais poderoso e com uma ideologia enraizada na negação da existência de Israel. E agora, segundo especialistas, ele já teria material suficiente para fabricar entre 4 e 6 ogivas nucleares. Diante disso, os Estados Unidos, tradicional aliado israelense, voltam ao centro das discussões. A retomada de poder por Donald Trump reacendeu a tensão no tabuleiro geopolítico. Ele tem pressionado o Irã a um novo acordo nuclear, mas também deixou claro: se necessário, o poder militar americano será utilizado. Sanções estão sendo ampliadas. Bombardeiros invisíveis já foram enviados para regiões estratégicas. O mundo segura a respiração. Mas mesmo com toda essa movimentação, a verdadeira resposta de Israel não está apenas nos céus com caças F-35, nem nos acordos de segurança. A resposta mais poderosa está onde poucos esperam: nas mãos que se levantam em oração. Com todo o cenário tenso, as ameaças crescentes e o ruído das armas, muitos se perguntam: qual é a verdadeira força? É a força de Israel? São os mísseis de longo alcance? Os sistemas de defesa como o Domo de Ferro? A aliança com a maior potência militar do mundo? Nada disso. A verdadeira arma que sustenta Israel há 3.500 anos não faz barulho. Não é lançada do solo e nem aparece em radares. Essa arma atravessou impérios, resistiu a exílios, suportou holocaustos e permanece de pé. Ela se chama fé. Sim, fé. Uma fé construída no silêncio das madrugadas, nas orações feitas diante do Muro das Lamentações, nas palavras milenares que ainda hoje são repetidas com reverência. Quando tudo parece perdido, é para lá que os judeus se voltam. Quando o medo cresce, é no Deus de Israel que buscam abrigo. Essa arma invisível tem vencido batalhas que nenhuma tecnologia poderia vencer.
E é por isso que, antes de responder com força militar, o povo de Israel responde primeiro com orações. E não são orações vazias, são palavras que ecoam os salmos de Davi, as promessas do Eterno, os pactos firmados com Abraão, Isaque e Jacó. É nesse momento que te convido. Venha comigo ao Muro das Lamentações, porque lá, diante das pedras milenares, você verá algo que nenhuma câmera consegue captar. O poder que sustenta uma nação inteira. O poder da fé. Ao se aproximar do Muro das Lamentações, um judeu se prepara como quem vai à guerra. Mas essa guerra não se trava com espadas, e sim com o Espírito. Ele coloca sua arma invisível em posição. Cobre a cabeça com um quipá, símbolo de reverência ao Deus que está acima de todas as coisas. Ao fazer isso, ele declara: "Eu reconheço que há alguém maior do que eu." Em seguida, muitos envolvem o braço e a cabeça com o tefilim, pequenas caixas de couro que contêm trechos da Torá. Uma fica sobre a testa, próxima ao cérebro, outra sobre o braço, perto do coração. É um gesto físico com um significado profundo. Servir a Deus com a mente, com o coração e com a ação. Cada movimento é uma lembrança viva de que a oração não é apenas palavras soltas, é um ato de aliança. Um reencontro com o pacto feito há milênios entre o povo de Israel e o Criador dos céus e da terra. E essa conexão, essa entrega, é o que verdadeiramente os protege. Não se trata de magia ou superstição, mas de fé viva e consciente. Fé que molda a identidade de um povo. É nesse cenário sagrado que as orações ganham força. São palavras que sobem, como incenso, até os céus. E cada palavra carrega o peso da história, da dor, da esperança e da promessa de que Deus não abandona os seus. Nas mãos de muitos judeus, você encontrará um pequeno livro. À primeira vista, pode parecer apenas mais um objeto. Capa discreta, letras em hebraico, páginas gastas pelo tempo. Mas esse livro carrega o peso de uma alma coletiva, um espírito de fé que atravessou os séculos. O Sidur. Sidur significa ordem. E, de fato, ele organiza não apenas as palavras da oração, mas também o ritmo da vida espiritual judaica. Nele estão contidas as súplicas que acompanham o nascer do sol, o cair da tarde e a chegada da noite. 3 vezes ao dia, todos os dias, uma rotina que ecoa os sacrifícios do antigo templo de Jerusalém, como um lembrete vivo de que a fé não é ocasional, mas constante. Muitos judeus carregam consigo um sidur pequeno, portátil, que cabe no bolso ou na mochila. É como carregar consigo uma arma invisível, não de destruição, mas de proteção. Um escudo contra o medo, contra a dúvida, contra o esquecimento. A sidurim, que passam de geração em geração. Alguns guardam anotações feitas à mão, manchas de lágrimas, marcas do tempo. Eles são testemunhas silenciosas de incontáveis encontros com o divino. E quando o judeu abre esse livro, ele não está sozinho. Ele se une a milhões de vozes, em todos os cantos do mundo, clamando ao mesmo Deus, com as mesmas palavras, com a mesma esperança. Shalom, que haja paz sobre Israel, e que haja paz sobre todos os que clamam por justiça. Entre as muitas orações contidas no Sidur, algumas se repetem todos os dias, há milhares de anos. Elas não mudaram, porque as ameaças também nunca cessaram, mas nem por isso o povo esmoreceu. Pelo contrário, se fortaleceu. E é nas palavras dos Salmos que o judeu encontra refúgio e força. Palavras como estas do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ou ainda do Salmo 91, que muitos recitam como escudo espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Essas palavras não são apenas poesia. Elas são armas espirituais. Elas moldaram a resistência de um povo. E até hoje, diante de qualquer ameaça, são essas orações que primeiro sobem aos céus, antes de qualquer avião, antes de qualquer resposta militar. Jerusalém. Seu nome já diz tudo: Cidade da Paz. Mas, ironicamente, foi também uma das cidades mais disputadas da história humana. Exércitos a cercaram, impérios a destruíram, povos a ocuparam, e ainda assim, ela permanece de pé, como um farol espiritual para toda a humanidade. Não é apenas um ponto no mapa. Jerusalém é um chamado, uma promessa, uma aliança. Deus disse: ali colocarei o meu nome para sempre. E por isso, cada oração feita ao redor do mundo é direcionada a ela. Assim como Daniel na Babilônia abria suas janelas e orava voltado para Jerusalém, até hoje judeus do mundo inteiro se voltam para ela, com os pés juntos, como anjos em reverência, orando com o coração pleno. Jerusalém é a memória viva da fé e também o símbolo da esperança no futuro. Esperança de que, mesmo em meio ao caos, ainda haverá paz. E essa paz não virá de tratados políticos, mas da restauração que vem do alto. Como está escrito em Isaías: e acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e para lá afluirão todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Jerusalém continua a ser o coração espiritual de Israel e de todos que buscam a verdadeira paz. Impérios surgiram e ruíram. Povos poderosos marcharam com glória e desapareceram com o tempo. Mas o povo judeu permaneceu. Por quê? Mark Twain, um dos maiores escritores da história, certa vez refletiu sobre isso. Ele disse: todas as coisas são mortais, as outras forças passam, mas o judeu permanece. O segredo não está em sua força militar, nem em suas alianças políticas. O segredo está na fé que nunca morre, nas orações que nunca cessam e no pacto que nunca foi quebrado. É esse pacto, firmado há milhares de anos, com o Criador dos céus e da terra, que sustenta Israel até hoje. E é por isso que, mesmo quando o mundo treme, Jerusalém canta. Mesmo quando o perigo ronda, os pés continuam firmes, voltados para o monte do Senhor, onde a oração nunca para. A verdadeira arma do povo judeu não explode, não destrói. Ela constrói resistência, constrói esperança, constrói paz. E talvez, nesse tempo de incertezas e de ameaças crescentes, essa também seja a arma que você precisa empunhar. Fé, oração, esperança, conexão com o Deus que guarda, sustenta e liberta. Porque, como diz a Escritura, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Torne-se também um atalaia, um guardião na muralha espiritual que rodeia Israel.